Pois bem, pessoal, então nós falamos sobre um monte de coisa, né? Ficou parecendo que eu fiquei fazendo muitos rodeios, mas agora vocês vão conseguir entender por que que a gente passou por toda a história lá desde Platão. Eu falei lá sobre a questão dos macacos, né? Depois falei sobre as meninas lobo ou a menina cadela lá, Oxana, né? Tudo isso foi para a gente conseguir chegar nas definições propostas por alguns filósofos, tá? Um filósofo assim muito importante para a gente conhecer, para a gente estudar, quando a gente fala sobre essa questão do ser humano, é o Rousseau, tá? E ele tem uma definição que é super interessante, tá? E que ajuda a gente a entender um pouquinho melhor, né? Ter aí uma definição um pouco melhor sobre o que é o ser humano, tá? Então vamos ver se vocês conseguem entender o que o Rousseau disse. Ó, o Rousseau ele falava assim: o animal é perfeito, já o homem ele é perfectível, certo? O homem ele não é perfeito, ele é perfectível. O que será que o Rousseau queria dizer com isso, gente? Bom, pessoal, e como que eu estou falando a respeito dos animais e como que os animais são perfeitos, se durante o vídeo vocês perceberam aí alguma coisa meio estranha aparecendo do meu lado, é porque eu estou aqui com dois ajudantes, tá? Como eu já comentei com vocês, aqui em casa a gente tem um mini zoológico, né? Então eu conto aqui com o apoio desses dois ajudantes aqui, ó, tá certo? Então, não estranhe se de repente aparecesse um rabinho aqui que nem do seu Pita, tá certo? Ou de repente o galego aprontar alguma coisa aqui do meu lado. Como eu estava falando para vocês, os animais, eles são perfeitos enquanto o homem ele é perfectível, tá certo? E os animais eles são perfeitos por quê? Vamos pensar no caso da aranha, tá? Será que a aranha, ela aprendeu lá com a sua mãezinha, né? A mãezinha aranha falou para ela assim: "Oh, minha filhinha, é assim que você deve fazer as suas teias". Será que foi desse jeito que aconteceu? Ou no caso das abelhas, será que uma teve que ensinar para a outra como que se deve fazer o mel ou como que se deve organizar a colmeia? Será que foi dessa forma? Ou no caso do João de Barro, será que ele teve que aprender com seus pais, com seus parentes, né, com outros João de Barro, como produzir aí a sua morada? Será que foi desse jeito? Então, é isso que o Rousseau quer dizer quando ele fala que o animal ele é perfeito. Ele é perfeito para aquelas tarefas aos quais ele já está programado, lá já está no seu DNA o que ele pode e o que ele não pode fazer, o que ele é capaz ou não é capaz de fazer. Então, no caso dos animais, tudo aquilo que os animais eles fazem por quê? Por causa do instinto. E esse instinto, ele age também como uma espécie de uma prisão para o animal, né? Como algemas para esse animal, tá? Que aí ele tende a fazer somente aquelas coisas para o qual ele foi programado, que está no seu DNA para fazer, tá? Salvo raras exceções, ok? Já no caso do ser humano, é justamente o contrário. Apesar do ser humano ele ter aí algumas coisas que são instintivas, veja o exemplo dessa foto que eu coloquei aqui para vocês. Essa é uma foto de trabalhadores na época do nazismo. Então veja, está todo mundo lá fazendo a saudação para o Hitler, né? Mas teve um cara aqui, ó, no meio, tá? Que eu coloquei um círculo para destacar, que ele não fez a saudação, tá? Então, o ser humano, ele é o único animal que é capaz de uma ação voluntária, certo? É o único animal que ele é capaz de ir contra a sua própria programação, de ir contra os seus instintos, tá? Então, é nesse ponto que você percebe aí uma grande diferença entre os animais e os seres humanos. Mas afinal de contas, o que quer dizer essa palavra perfectível? O ser humano observava os pássaros e percebeu que eles conseguiam voar. O ser humano aceitou essa limitação de não poder voar? Não. O que ele fez? Construiu os aviões.
Observava animais no mar como as baleias, não só a sua capacidade de nadar, mas também a sua capacidade de descer às profundezas do mar. E aí o que o ser humano fez? Construiu submarinos. Então, é isso que quer dizer a palavra perfectível. Nenhuma pessoa já nasce pronta ou específica para desempenhar determinada tarefa. Não é porque meu pai é pedreiro que eu obrigatoriamente vou ter que ser um pedreiro também. Não é porque os pais de alguém são médicos que obrigatoriamente essa pessoa também vai ter que ser médica. Então, o ser humano é o único animal que ele não nasce pronto ou específico para determinada tarefa. É cada ser humano que deve decidir, que deve olhar para a natureza e perceber ou pensar o que eu posso me aperfeiçoar, ou qual que é a minha perfeição, ou qual a perfeição que eu vou buscar. Ao final desse vídeo, pessoal, vou propor mais uma outra reflexão para vocês antes, né, de vocês assistirem o próximo vídeo, tá? Então eu gostaria que vocês fizessem o seguinte exercício. Pensem por que cada indivíduo aqui nessa charge tem esse tipo de questionamento, né? Então, a partir de um primeiro questionamento que foi qual a opinião de vocês sobre a escassez de alimentos no resto do mundo, ao invés dos indivíduos aí que estão presentes nesse evento darem uma resposta, eles cada um faz um questionamento, né, sobre aquilo que eles acabaram de ouvir. E eu gostaria que vocês então pensassem, né, por que que o indivíduo da África, ele quer saber o que significa a palavra alimentos? Por que esse indivíduo aí que representa um europeu, ele quer saber o que é escassez? Por que o da América quer saber o que é o resto do mundo? E por que esse que representa a Arábia quer saber o que é opinião? Pensem bastante, reflitam bastante e aí depois vocês partem para o próximo vídeo.